Zilda Arnes. Nascida em Forquilina, Santa Catarina, Zilda Arnes foi uma pacifista conhecida por fundar a Pastoral da Criança, um programa de ação social da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, sendo responsável pela melhoria da vida de inúmeras pessoas. Enfrentando a resistência dos pais, a jovem se graduou em medicina na Universidade Federal do Paraná e mais tarde se especializou em pediatria, saúde pública e sanitária, dando sinais de sua preocupação com a geração futura. Zilda cursava medicina em uma época muito conturbada, em que muitos homens consideravam mulher como sinônimo para frágil. Em entrevista, ela disse: "Um professor me reprovou no primeiro ano. Bem eu, sempre das primeiras da sala. Ele dizia que era absurdo uma mulher cursar medicina, mas virei pediatra, justo a matéria dele." Com apenas 21 anos, Zilda constituiu laços com seu parceiro e grande amor, Aloísio Neumann, com quem teve 6 filhos antes de seu falecimento em 1978, ficando viúva. Seu maior projeto se iniciou quando desenvolveu o soro caseiro com a ajuda de Dom Paulo e Dom Geraldo Magela, arcebispo de Salvador, reduzindo a taxa de mortalidade infantil a partir de um plano e, dessa maneira, criando a Pastoral da Criança. Percorrendo 72% do território nacional, além de 20 países na América Latina, Ásia e África, Zilda mudou o destino de milhões de crianças por todo o mundo, sendo indicada ao tão renomado Prêmio Nobel da Paz em 2006. Durante o terremoto que destroçou Porto Príncipe no dia 12 de janeiro de 2010, Arnes estava respondendo algumas perguntas após o fim de uma de suas palestras. O prédio de 3 andares desabou e Zilda foi atingida na cabeça, falecendo na hora. Cecília Meirelles. Cecília Benevides de Carvalho Meirelles nasceu no dia 7 de novembro de 1901, no Rio de Janeiro. Seu talento deu frutos em diversas áreas. Foi pintora, professora, jornalista e poetisa, sendo dela a primeira voz feminina a ecoar até o pavilhão imortal da literatura brasileira, deixando nele a marca de seu pioneirismo e abrindo espaço para as próximas mestras da literatura que viriam depois dela. A sua criação ficou por responsabilidade de sua avó, pois infelizmente seu pai havia deixado o plano dos homens 3 meses antes de seu nascimento e sua amável mãe também partiu quando ela ainda era muito pequena. Cecília cursou o primário na escola Estácio de Sá, e desde pequena o amor pela literatura agitava seu corpo e sua alma. Escrevia lindas poesias mesmo jovem com 9 anos de idade. Em 1917 se formou na Escola Normal do Rio de Janeiro e embarcou em uma longa jornada como professora primária. Com apenas 16 anos, Cecília Meirelles já era professora e dava os primeiros passos em direção à criação do primeiro de seus livros, Espectros, que só foi publicado 3 anos depois, em 1919, quando ela já tinha 18 anos. Aos 21, casou-se com Fernando Correia Dias, que sofreu de depressão e infelizmente acabou tirando a própria vida em 1935. Em 1940, Cecília mergulha em um novo amor e se casa novamente, agora com Heitor Vinícius da Silveira Grilo. Juntos, tiveram 3 lindas filhas. A própria existência de Cecília Meirelles foi suficiente para impactar a tradicional literatura brasileira da época por completo. Entretanto, sua influência e a sua grandiosidade não se limitaram ao mundo literário. Entre 1930 e 1931, Cecília atuou como jornalista no Diário de Notícias, escreveu diversos artigos e textos que denunciavam os problemas existentes na educação. Tal ramo contava com participação ativa da autora. Ela também realizou diversas conferências e palestras sobre literatura brasileira, teoria literária, folclore e educação ao longo de sua vida, levando um pouco da arte e da paixão do Brasil para diversos cantos do mundo. Esse interesse misto pela educação e pela literatura posteriormente levaram-na a criar diversos livros didáticos e poemas infantis. Todavia, em meio a tantos textos riquíssimos, o maior ato social de Cecília Meirelles foi a fundação da primeira biblioteca infantil do Brasil. Em 1934, ela foi escolhida pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro para dirigir um centro infantil, e o projeto mágico foi concretizado no Pavilhão Mourisco, no bairro do Botafogo. O local continha livros infantis e atividades variadas associadas à música, cinema, cartografia e jogos. Além disso, existia também um espaço imersivo com o cenário das Mil e Uma Noites, uma discoteca e exposições de coleções de estampas e selos. A biblioteca sediava eventos em datas especiais e distribuía materiais impressos com conteúdo ligado ao evento. Apesar do brilhantismo do projeto, em 1937, ele fechou as portas devido às pressões da sociedade conservadora, que não simpatizava com alguns livros presentes na biblioteca. Muitas críticas foram realizadas ao súbito fechamento, mas Cecília continuou abarcando as crianças em seus braços de fantasia e sonho por meio de suas obras literárias até o fim de sua vida. Vital Brasil. Vital Brasil Mineiro de Campanha foi um médico, pesquisador e sanitarista.
Nascido no dia 28 de abril de 1865, em Minas Gerais, sendo o mais velho de 8 irmãos, o cientista cresceu longe das mãos da corte, tendo sua realidade ligada ao meio rural, o qual futuramente veio se tornar o seu principal objeto e foco de pesquisas na área da saúde, em busca de ajudar as pessoas. Vital Brasil iniciou seus estudos em medicina na grandiosa cidade do Rio de Janeiro, aos 21 anos, e 5 anos mais tarde já possuía seu diploma em mãos, após defender a tese Funções do Baço. Em 1892, se mudou para São Paulo, onde casou-se com sua primeira mulher e prima de segundo grau, Maria da Conceição Filipina, de Magalhães. Ao longo de 20 anos, tiveram juntos 8 filhos, porém, em 1913, Maria faleceu, deixando-o viúvo. No ano de 1899, Vital inicia sua pesquisa para a produção do soro antipestoso, que seria utilizado no tratamento de mordidas de aranhas, cobras e escorpiões, na fazenda Butantã. A pesquisa de soros específicos contra venenos de animais peçonhentos foi pioneira em seu âmbito, pois além de contribuir para a inovação de conceitos e práticas da medicina, até hoje salva milhares de vidas, sendo o soro mais eficaz já criado, sendo reconhecido mundialmente. A fazenda, na qual Vital fazia seus estudos, veio a se tornar o Instituto Butantã, uma das maiores referências atuais no desenvolvimento e fabricação de soros, vacinas e pesquisas na área da saúde e biologia. O médico dirigiu a instituição durante 20 anos, nos quais ele depositou toda a sua dedicação e esforço na produção de soros e vacinas contra diversas doenças, como febre amarela e tifo. Em 1920, casou-se novamente, dessa vez com Diana Carneiro Viana, a qual, juntos, tiveram 9 filhos, e nesta mesma época também vieram os netos, os quais só aumentaram cada vez mais a família. Vital Brasil faleceu em sua residência na manhã do dia 8 de maio de 1950, no Rio de Janeiro. Como a responsável por contar a história de um grupo de 6 jovens totalmente desprovidos de bom senso e paz de espírito, me sinto no direito de escolher por qual caminho começar este relato, que certamente irá me tirar algumas boas noites de sono e alguns fios de cabelo da cabeça. Dessa forma, iniciaremos pela pioneira dessa loucura, renomada nas artes de tornar tudo um motivo para festejar e da hiperatividade aguçada, Daniela Gonzaga Ferreira, ou eu. Nascida no dia 18 de dezembro de 2003, veio para honrar não só o melhor ano do pop, na década de 2000, como o melhor signo do zodíaco, Sagitário. A garota que com apenas 7 anos já era master em pegar brigadeiros discretamente na mesa antes do parabéns, veio a ser a primeira integrante da família a viajar para o exterior, se aventurando nos parques de Orlando e nas ruas de Toronto. Com muito bom humor, enfrentou longos cochilos nas mais variadas aulas e eventos, colecionando alguns bons recados em suas agendas. Amante da dança e inimiga do fim, não houve uma festa que não tenha se empenhado em tornar a melhor do ano. Sua sede por justiça a incentivou a fazer parte de projetos beneficentes em hospitais, orfanatos e outros lugares, junto com a igreja. Um de seus grandes sonhos é poder fazer parte de trabalhos sociais no Brasil e no mundo, onde possa ensinar o que lhe deu forças para enfrentar os momentos mais obscuros da sua vida, a arte. E por falar em justiça, prossigo com a nossa futura presidente, que faz jus às boas características do signo de Aquário, Maria Beatriz Martinho Carvalho. Grande intelectual à frente do seu tempo, leitora culta e consagrada. Acredito eu que nos meses que passou na barriga de sua mãe, na verdade foram um retiro literário, que acabou no dia 13 de fevereiro de 2004, quando resolveu vir ao mundo. Militante de carteirinha, com apenas 14 anos de idade participou do Parlamento Jovem Paulistano em 2018, evento que certamente lhe agregou muito conhecimento em diversos âmbitos da sua vida. Para além da política, seu talento se expande para o mundo criativo e artístico. Boatos de que fez todos os concorrentes do Just Dance chorarem por dias seguidos. Desde 2017, participa da Pastoral dos Migrantes, junto com sua mãe. Juntas, fazem um trabalho inspirador que visa ajudar imigrantes com aulas de português e suporte para enfrentar as dificuldades e injustiças que são submetidos. Boatos do futuro que sim, ela vai ganhar um prêmio Nobel da Paz e vai frequentar bons jantares com Malala Yousafzai. Falando em jantares, precisamos falar sobre a única pessoa na Terra que é capaz de comer por 9 pessoas e continuar intacta.
uma figura um tanto quanto doida que aconselho não deixar com um garfo perto de uma tomada. Eduarda Tobias Fernandes, a pisciana que desconhece a palavra normal e já começou seu legado nascendo em um dia que só existe a cada 4 anos, dia 29 de fevereiro, junto com os carnavais de 2004. Grande crítica de animes e músicas que simplesmente mais ninguém conhece, tem o dom de desenhar obras que fazem Picasso se revirar no túmulo. Seu gosto peculiar faz contraste com sua personalidade imprevisível. Não ouse pegar a comida dela sem permissão, muito menos questione seus gostos. Se ela falar que frango é bom com iogurte, é porque talvez seja. Minha parceira de crimes organizados para sequestro de docinhos em festas topa qualquer coisa. Não importa a hora, não importa o lugar, do nosso lado não existe tédio ou qualquer rastro de paz. Sugiro que mantenha o açúcar e os refrigerantes longe de nós. Nos dias 12 de outubro, junto com sua tia, ela sai para distribuir brinquedos para crianças carentes, algo que com certeza não lhe faltou durante a infância, com sua coleção imensurável de pelúcias. Por outro lado, vos apresento Patrícia Muraoka Bento, a tia rica da família, acumuladora de mimos capitalistas. É uma mestra renomada em degustações de comida japonesa, miojos de micro-ondas e bebidas energéticas. Taurina, nascida no dia 23 de abril de 2004, além de degustadora, é uma das maiores críticas do K-pop, experiente em jogos virtuais e grande apreciadora do conforto e da paz. Nada a abala, anos de amizade e nunca presenciei qualquer demonstração de estresse. Mas cá entre nós, todos sabemos que ela soca travesseiros e grita no quarto quando perde uma partida de um jogo. Não se engane por seu silêncio nos lugares públicos. Patrícia coleciona relatos dos mais variados ciclos sociais. Longe de ser fofoqueira, apenas atua como grande historiadora contemporânea, o que torna um chá da tarde com ela sempre muito informativo e culto. E benditos sejam os órfãos da tia Márcia. Como uma boa taurina, festa certamente não é seu forte, e ouso dizer que as praias também não. Logo na sua primeira vez no litoral brasileiro, experienciou um dia de pura chuva dentro de um hotel de uma velha senhora, e na manhã seguinte foi presenteada com um sol escaldante que mais tarde resultou em um cosplay de pimentão. Hoje, além de seus grandes feitos como historiadora contemporânea, crítica e degustadora, através de sua escoliose conheceu o trabalho da AACD, no qual faz algumas contribuições para o projeto. E para manter o equilíbrio, é óbvio que temos a mãe do grupo. Responsável pela segurança de todo mundo, é aquela que carrega uma bolsa que cabe Deus e o mundo dentro, quem lembra o resto do grupo de levar os documentos e tem a mínima noção de localização em São Paulo. Está apta para nos levar para todas as festinhas, graças aos ensinamentos do tio Sérgio, grande motorista de sucesso no país Brasilândia. Letícia Vasconcelos Cremonese, nascida no dia 27 de julho de 2004, ainda que negue até o fim a mínima veracidade da astrologia, no fundo, bem lá no fundo, todos sabemos que ela é a personificação de Leão. Se por um determinado período de sua adolescência Letícia era viciada em ver séries, hoje podemos dizer que ela lê romances para viver. Estão para desenvolver um aparelho que permita a leitura durante os banhos, e só assim ela estará em paz. Outra militante de carteirinha passa 80% do seu tempo falando do SUS, e os outros 20% passa esperando que alguém fale sobre para ela falar também. Agora, se algum dia você enfrentar qualquer problema com a tecnologia, procure por ela. Talvez ela não saiba te ajudar, mas ela vai mover montanhas para descobrir uma solução enquanto fala mal da Apple. Nas suas horas vagas, normalmente está cuidando de sua priminha Sofia. Quando falo cuidando, me refiro a uma espécie de treinamento intelectual para menores de 2 anos, que entre músicas de uma galinha azul e histórias de animais que fazem mu e au au, há também leituras de mapas e aulas de argumentações para debates políticos. Quando mais nova, junto com a escola, realizou alguns trabalhos voluntários, como uma visita a um asilo, onde se sentiu muito tocada pelas histórias daqueles idosos. E por fim, o caçula do grupo, Libriano do Avesso, aquele que veio para desafiar qualquer explicação astrológica sobre seu mapa astral, Pedro Assis, ou, como diz sua certidão de nascimento, Pedro Henrique Muniz de Assis, veio ao mundo no dia 7 de outubro de 2004.
Muito mais do que apenas boas notas no boletim, o poste de 2,5 metros de altura é pai de inúmeros gatinhos que expressam seus talentos através de uma criatividade absurda para escrever RPGs místicos, teatros e performances no âmbito da dança, com um repertório clássico e refinado composto pela discografia completa da Nicki Minaj. Nas horas vagas, atua como goleiro de alta performance nas aulas de educação física. Ainda que conte com uma inteligência de outro planeta, sinto lhes informar, mas nunca conseguiu sair vivo de uma sala do Escape 60. Com péssimo senso de localização e um pavor absurdo de sangue, é de fato o primeiro a morrer em um futuro ataque zumbi. Mas, em compensação, ele tem um ótimo senso de humor. Certamente é um dos maiores intelectuais da nossa geração, e provavelmente o único integrante do grupo que ainda sabe matemática básica. Junto com a sua mãe, ajudou a distribuir presentes de Natal para crianças carentes de uma comunidade da Vila Maria. Bom, até hoje ninguém sabe explicar como 6 jovens completamente distintos e perturbados se tornaram tão amigos a ponto de se tornarem uma família. Éramos apenas jovens adolescentes que se odiavam e não se encaixavam nos outros grupos, que, revoltados com a falta de uma panelinha para fazer parte, criaram a sua própria frigideira. Enfim, sem mais delongas, a única certeza que temos, Berenice, é que tudo vai começar a girar, girar e girar, e nós vamos virar vaso.